Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, hoje aula número 19, nós temos uma previsão aí de mais ou menos 28 a 30 aulas, tá? Vai depender do decorrer do curso, tá? Então hoje a nossa aula número 19 e nós vamos falar sobre templos, tá? Então nós estamos indo numa sequência e agora estamos abrangendo a nossa vida aqui na Terra. Mais tarde vamos ainda falar sobre o mundo espiritual, a ressurreição e outros temas relacionados às doutrinas do Evangelho, ok? Então não esqueçam de compartilhar, de dar o seu like e se inscrever, né, na Central das Escrituras, onde tem vários cursos, vários assuntos interessantes que podem ser usados para aprender o Evangelho cada vez mais. Ok? Então, vamos lá à nossa aula de hoje, né? Como eu falei, nós vamos falar sobre os templos sagrados. E, claro, todo mundo sabe, mas não custa relembrar, né, que a diferença entre templos e capelas, né? Nos templos são realizadas ordenanças especiais, tanto para os vivos quanto em favor dos que já morreram. E a partir desta vida, que morreram, né, saíram desta vida sem a oportunidade de receber essas ordenanças sagradas. Lá, somente poderemos receber as ordenanças de exaltação para adorarmos no mais alto grau dentro do reino celestial de Deus. Os templos são verdadeiramente, como estampado em suas fachadas, a casa do Senhor na terra. Tornam-se, como dito por Isaías, um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Outra coisa importante, né? A casa do Senhor banhada de luz, erguendo-se na escuridão, ela torna-se um símbolo do poder e da inspiração do Evangelho de Jesus Cristo, que se ergue como um farol neste mundo, a cada dia mais imerso nas trevas espirituais. Sempre que o Senhor estabelece um povo como o seu na terra, ele ordena que se construam templos, como locais sagrados de adoração e aprendizado. E desde os tempos do Velho Testamento, né, o Senhor tem ordenado seu povo a construir templos. Antes disso, o Senhor usava montanhas altas como locais sagrados para abençoar aquelas pessoas quando não se tinha um templo físico, né? Então, o primeiro templo físico que nós temos conhecimento, né, foi o tabernáculo, né, que Moisés erigiu. Então lá ele podia ensiná-los, guiá-los, abençoá-los. Então na antiga Israel o Senhor ordenou que se construísse esse tabernáculo portátil, que seria um templo enquanto viajassem pelo deserto. Depois que Israel se estabeleceu na terra, né, de sua herança, foram construídos os templos de Salomão e depois o templo de Zorobabel, que era uma reforma do templo de Salomão, estava no mesmo local. Okay? E quando o Salvador Jesus Cristo estava na terra, o único templo que existia era conhecido como o Templo de Herodes, que era também no mesmo local, só que com outras reformas, né, porque eles haviam sido saqueados ao longo da história. Então, Jesus ia frequentemente a esse templo. E após a apostasia da igreja primitiva, com a rejeição do evangelho e morte dos apóstolos, não houve templos na terra até os dias da restauração, quando o Senhor novamente ordenou que seu povo construísse templos. Então, os primeiros templos da igreja restaurada foram construídos em Ohio, né, Illinois, e depois em Utah. Hoje a igreja tem 195 templos em funcionamento e 105 em construção e anunciados em todo o mundo. Os templos são os lugares mais sagrados da terra, onde aprendemos sobre o plano do Pai e nos sentimos mais próximos dele do que em qualquer outro lugar. E podemos também nos tornar salvadores no Monte Sião ao abençoarmos nossos antepassados com as mesmas bênçãos de exaltação que recebemos nesses edifícios sagrados. O que nós fazemos nos templos? Nos templos nós fazemos o seguinte, recebemos ensinamentos, fazemos convênios sagrados com o Senhor, são prometidas bênçãos se formos fiéis aos convênios
E, claro, recebemos ordenanças que nos permitem voltar à presença do Pai Celestial, né, na presença de Deus. Também o templo é um local onde nós podemos imitar um pouco, né, numa mínima escala, o que o Salvador fez por nós, quando vicariamente ele tomou sobre si os nossos pecados para nos salvar. No templo, também vicariamente, podemos emprestar a nós mesmos para ajudar na salvação de nossos antepassados que estão vivos, só que além do véu. E nos tornaremos então um pouco salvadores de homens, como está nas Escrituras. Duas escrituras que eu gostaria de compartilhar. A primeira está em Doutrina e Convênios, na seção 103, né, verso 10, diz assim: se não forem salvadores de homens, serão como o sal que perdeu o sabor, e daí em diante para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. É importante lembrarmos que nós vamos aos templos, fazemos as nossas ordenanças uma vez. Fazemos uma vez cada ordenança por nós mesmos. Todas as outras vezes que vamos ao templo, estamos fazendo por um antepassado ou alguém que já está do outro lado do véu. E é isso que ele diz: se nós não fizermos isso, irmãos, a gente é como o sal que perdeu o seu sabor. E vamos ter que arcar com as consequências disso. Mesmo que a gente não tenha como fazer a nossa história da família, vamos supor que eu não tenho conseguido ir muito avante na história da família, mas eu posso ir ao templo e ainda fazer por outras pessoas, né? E tenho certeza que o Senhor vai reconhecer isso como uma obra boa, né? E Mosias, 15:15 diz assim: ó, quão belos foram os pés sobre os montes, e novamente, quão belos são sobre os montes os pés dos que ainda estão proclamando a paz. Tá? Aqui ele está falando sobre os montes, a gente pode parafrasear como se fossem os templos, né? Então, são as bênçãos que nós recebemos quando vamos ao templo, principalmente para ajudar outras pessoas. Então, uma das coisas que nós fazemos no templo é a investidura, né? É uma das ordenanças que nós recebemos no templo, então a investidura. A palavra investidura significa uma dádiva ou uma concessão. No decorrer dessa ordenança, nós aprendemos sobre o propósito da vida, a missão e a expiação de Jesus Cristo e o plano do Pai Celestial para seus filhos. Vislumbramos lá como será a vida em sua presença ao desfrutarmos a atmosfera serena do templo. O Elder Talmud, né, que foi o que escreveu Jesus o Cristo, e também ele escreveu um outro livro chamado A Casa do Senhor, ele diz o seguinte: as ordenanças da investidura incluem certas obrigações por parte do indivíduo, tal como o convênio e a promessa de observar a perfeita lei da virtude, castidade, de ser caritativo, benevolente, tolerante e puro, de devotar todos os talentos, como os meios materiais, à propagação da verdade e o enaltecimento da raça, de manter dedicação à causa da verdade e de procurar por todos os meios contribuir para a grandiosa preparação a fim de que a terra esteja pronta para receber seu Rei, o Salvador Jesus Cristo. Junto com cada convênio, a aceitação de cada obrigação é pronunciada uma promessa de bênção, dependendo da fiel observância das condições, né, estabelecidas. O presidente Brigham Young, ele é uma citação que todo mundo usa para falar da investidura, ele diz assim: permita-me dar-lhe uma breve definição. Sua investidura é receber todas as ordenanças da casa do Senhor que são necessárias para que possam, depois de terem deixado esta vida, caminhar de volta à presença do Pai, passando pelos anjos que estão de sentinela, podendo dar-lhes as senhas, símbolos e sinais pertencentes ao santo sacerdócio e alcançar sua exaltação eterna a despeito da terra e do inferno. Então essa é uma das ordenanças que nós fazemos no templo. Nós não vamos entrar em muitos detalhes, né? É uma visão geral sobre os templos, né? Os irmãos que gostariam de se aprofundar sobre isso, nós temos um curso que a gente já deu lá no ano passado, chamado A Casa do Senhor, que está aí na Central das Escrituras e fala daí com mais minúcias a respeito do templo. Aqui nós estamos fazendo uma apresentação geral, né? Outra ordenança que é muito importante nos templos são os selamentos, né? A ordenança do selamento. O profeta Joseph Smith, ele disse que quando
o selo é colocado sobre o pai e a mãe, é-lhes assegurado o direito à posteridade, a fim de que não se percam, mas que sejam salvos em virtude do convênio de seu pai e de sua mãe. O poder da ordenança do selamento vai muito além do que a gente possa imaginar. É um direito que os pais adquirem sobre os seus filhos. E o presidente Wordsworth Whitney, que foi um apóstolo, ele também declarou o seguinte, ele disse que o profeta Joseph Smith declarou, e ele nunca ensinou doutrina mais consoladora, que o selamento eterno de pais fiéis e as promessas sagradas a eles feitas, por sua valorosa dedicação à causa da verdade, não só os salvarão, mas também salvarão sua posteridade. Mesmo que algumas ovelhas se desviem, o pastor estará olhando por elas, e mais cedo ou mais tarde perceberão a mão da providência divina estendida para elas, trazendo-as de volta ao rebanho. Seja nesta vida ou na futura, elas voltarão. Terão de pagar o seu débito à justiça. Sofrerão pelos pecados e talvez tenham que trilhar um caminho espinhoso, mas se ao final, arrependidos como o filho pródigo, voltarem para o lar, para um pai amoroso, a experiência dolorosa não terá sido em vão. Orai por vossos filhos negligentes e desobedientes. Continuai a ter fé e tende esperança e confiança até verdes a salvação de Deus. Okay? F. Orson Whitney. A ordenança do selamento entre marido e mulher, né, como são selados no templo, um ao outro, e os filhos são selados aos pais como uma família eterna. Né? Então, o selamento é entre marido e pai, marido e mulher, e pais e filhos, ok? Isso forma uma família eterna. Isso quer dizer que, caso sejam fiéis a esses convênios, nossas relações familiares continuarão por toda a eternidade. Algumas vezes as pessoas também se referem a essa ordenança do selamento entre marido e mulher como casamento no templo ou casamento eterno. Os selamentos, eles são realizados no templo, né, e oferecem-nos uma grande esperança pela possibilidade de reunificação com todos aqueles a quem amamos, tanto os que são nossos descendentes como os nossos ascendentes, né, os que vieram antes de nós. A ordenança de selamento confere uma poderosa bênção aos santos dos últimos dias que permanecem fiéis aos seus convênios. Tem uma citação do presidente Snow, que foi usada também por outros líderes da igreja, que é muito especial. Ele diz assim: Deus cumpriu conosco sua promessa, e grandes e gloriosas são nossas perspectivas. Sim, na vida vindoura teremos nossos filhos e filhas. Se não conseguirmos reuni-los todos de uma vez, isso será feito em algum momento. Vocês que lamentam seus filhos e filhas que estão desgarrados, com certeza os terão de volta, se conseguirem suportar essas provações e aflições e receberem a ressurreição, irão pelo poder do sacerdócio trabalhar como o Filho de Deus, até que seus filhos e filhas trilhem o caminho da exaltação e glória. Tenho certeza disso tanto quanto o sol nasceu esta manhã sobre as montanhas. Portanto, não se lamentem porque nenhum de seus filhos ou filhas segue o caminho que demarcaram para eles ou porque não ouvem seus conselhos. Conquanto consigamos assegurar a glória eterna e sermos salvadores e reis e sacerdotes do nosso Deus, salvaremos nossa posteridade. Que declaração fantástica, né, sobre o poder do selamento. Ok? Continuando sobre o garment. Né? Depois que recebemos a investidura, né, ou durante a investidura, nós recebemos autorização para usar os garments do santo sacerdócio. Então, temos a bênção, né, que é uma bênção poder usar os garments do santo sacerdócio. Ele deve ser usado por toda a vida e devemos usá-lo de acordo com as instruções dadas na investidura. Devemos lembrar de que as bênçãos relativas a esse privilégio sagrado dependem de nossa dignidade e fidelidade no cumprimento dos convênios que fizemos no templo. Okay? O garment ele serve de um lembrete dos convênios que fizemos no templo. Ele deve ser tratado sempre com respeito. Quando usado da maneira certa, o garment é uma proteção contra as tentações e o mal, e o seu uso é uma manifestação externa do nosso compromisso interior de seguir o Salvador.
Devemos considerar o garment como parte do templo, um lembrete constante dos convênios feitos na casa do Senhor. Nesse sentido, ao fazermos o uso adequado do garment, estaremos incluindo a adoração no templo como parte de nossas atividades diárias. Na verdade, ele é a única coisa física que nós levamos conosco do templo. Não se deve fazer modificações ou usar o garment contrário às instruções ou adaptá-los de acordo com a moda. Também não se deve tirar o garment para atividades que de modo razoável possam ser realizadas usando-o sob a roupa. Quando o membro tem dúvidas quanto ao uso do garment, deve consultar seus líderes para receber orientação. O presidente Boyd K. Packer, que foi presidente do Quórum dos 12, um apóstolo, ele disse assim: o garment cobrindo o corpo é um lembrete visual e palpável desses convênios. Para muitos membros da igreja, o garment forma uma barreira de proteção quando se deparam com uma tentação. Entre outras coisas, simboliza nosso profundo respeito pelas leis de Deus, entre elas os padrões morais. Irmãos, não há razão para que a gente deixe de usar o garment de maneira que em locais que a gente poderia estar com ele, ou em festas. A gente não adapta o garment, a gente adapta as nossas roupas ao garment, porque ao tirarmos o garment nós estamos tirando uma proteção que o Senhor prometeu que daria, contra a tentação e o mal. Então ele é a nossa proteção. Ok, irmãos, a igreja recentemente emitiu um vídeo falando sobre as roupas do templo. Eu vou passar o vídeo, que é a palavra oficial da igreja, está lá no site da igreja, sobre as roupas do templo, e explica um pouquinho mais também sobre as roupas do templo. Então vamos vê-lo. Desde os tempos antigos, homens e mulheres adotaram a música sacra, diferentes formas de oração, vestimentas religiosas cheias de simbolismo, gestos e rituais para expressar seus sentimentos mais profundos de devoção a Deus. A variedade dessas formas de expressão é tão ampla e diversificada quanto a família humana. Contudo, todas têm o mesmo objetivo final: conectar o fiel com o objeto de sua devoção de modo mais pessoal para aproximar-se de Deus. Para os não-membros de uma religião em particular, os rituais e as roupas podem parecer estranhos. Mas para os participantes, podem despertar os mais profundos sentimentos da alma, motivá-los a fazer o bem e até mesmo definir o curso de uma vida inteira de serviço. O hábito da freira, a batina do sacerdote, o chale de oração do judeu, o gorro do muçulmano, a túnica do monge budista. Todos são parte de uma rica tecelagem da devoção humana a Deus. Nem todas essas vestimentas religiosas são expostas ao público. Algumas são visíveis somente em lugares de adoração. Os mantos usados nos templos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecidos como as vestes do Santo Sacerdócio, são usados somente no interior dos templos e são reservados para os mais altos sacramentos da fé. O branco simboliza pureza. Não há nenhuma insígnia ou posição social. O apóstolo mais graduado e o membro mais novo são indistinguíveis quando vestidos da mesma forma. Os homens e as mulheres usam roupas semelhantes. As vestes simples combinam o simbolismo religioso com os ecos da antiguidade contidos nos escritos antigos do livro de Êxodo. Em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, vestimentas externas não são usadas nos serviços comuns de adoração. No entanto, muitos fiéis santos dos últimos dias usam uma roupa íntima que tem um significado profundamente religioso.
O formato é semelhante ao de roupas íntimas modestas comuns, com 2 peças, sendo geralmente chamado garment do templo. Algumas pessoas incorretamente referem-se aos garments do templo como roupas íntimas mágicas. Estas palavras são não apenas incorretas, mas também ofensivas aos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Não há nada de mágico ou místico nos garments do templo, e os membros da Igreja pedem o mesmo grau de respeito e sensibilidade que seriam concedidos a qualquer outra fé por pessoas de boa vontade. Os garments do templo são roupas usadas por membros adultos da igreja que fizeram promessas sagradas de fidelidade aos mandamentos de Deus e ao Evangelho de Jesus Cristo nos templos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para os membros da igreja, a roupa modesta do templo, usada por baixo da roupa normal, juntamente com as vestimentas simbólicas usadas durante a adoração no templo, representam um aspecto sagrado e pessoal de seu relacionamento com Deus e seu compromisso de viver uma vida boa e honrada. Ok, então já vimos esse vídeo, né, que fala bastante sobre as roupas do templo. Agora vamos falar sobre as ordenanças para os nossos antepassados, que a gente fala mortos, mas eles não gostam dessa expressão, porque eles estão muito vivos do outro lado do véu, né, no mundo espiritual, e ansiosos por receber essas ordenanças. E o Senhor estabeleceu, né, doutrinariamente, no último livro e nos últimos versículos do Novo Testamento, né, do último profeta que está registrado, né, que foi Malaquias, nós encontramos essa, vamos dizer assim, essa advertência do Senhor a nós, né, nesses últimos dias, e diz assim lá: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando o anjo Moroni visitou o profeta Joseph Smith, ele repetiu essa escritura com alguma diferença. Talvez essa é a escritura correta, né? Ele diz assim: eis que vos revelarei o sacerdócio pela mão de Elias. Tá vendo? Diferente. Lá fala só envio de Elias. E aqui diz: revelarei, né, o sacerdócio pela mão de Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor, antes da segunda vinda. E ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais. Que promessas foram essas? Provavelmente, irmãos, nós prometemos lá aos nossos antepassados que sabiam que viriam para a terra talvez no momento em que o evangelho não tivesse, e que se nós recebêssemos o evangelho iríamos ajudá-los, né, com as ordenanças. E aí ele diz: e o coração dos filhos voltar-se-á para os seus pais. E aí vem o castigo se a gente não fizer isso, se a igreja como uma instituição não fizer isso, e nós pessoalmente. E se assim não fosse, toda a terra seria completamente devastada na sua vinda. Olha quão importante é esse trabalho, né, da redenção dos mortos. Por isso, irmãos, os templos têm se multiplicado, né? À medida que a igreja vai crescendo num determinado lugar, se anuncia um templo para que isto possa acontecer. O coração dos filhos se volta aos pais. E se nós não fizermos isso, irmãos, essa terra perde o valor. Porque é nossa responsabilidade nesses últimos dias, né, como a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer esta obra, que foi feito muito pouco. A gente nem sabe quanto foi feito antes dessa época. Sabe-se que foi feito, mas não sabemos a quantidade, provavelmente muito pouco. Então, ficou sobre nossa responsabilidade. Por isso temos tecnologia, temos todas as maneiras de ser feita, né? A igreja já microfilmou grande parte dos cartórios e igrejas do mundo onde foi possível se atingir, né? Então nós podemos, nós temos como mandamento, vamos dizer como uma obrigação, pelo menos as 4 gerações. E depois, se podemos seguir, vamos para frente, né, com essa obra. Lá na seção 138, né, de Doutrina e Convênios, diz assim: o profeta Elias deveria plantar no coração dos filhos as promessas feitas a seus pais.
pronunciando a grande obra a ser realizada nos templos do Senhor na dispensação da plenitude dos tempos, que é a nossa dispensação. E a última, né? Para a redenção dos mortos e o selamento dos filhos aos pais, a fim de que toda a terra não fosse ferida com uma maldição e totalmente destruída na sua vinda. Então, olha de novo o reforço dessa importante ordenança. Então, além de nós recebermos as nossas próprias ordenanças por nós mesmos, podemos proporcionar aos nossos antepassados falecidos que também as recebam. Dessa forma, as pessoas que morreram sem receber ordenanças essenciais como o batismo, a confirmação, a investidura e o selamento, têm a oportunidade de receber vicariamente, né, no templo e lá usar o seu arbítrio. Né? Eles lá vão usar o seu arbítrio para aceitar ou não as ordenanças. Lembrando que eles ainda terão um arbítrio de aceitar ou não. O evangelho será pregado a eles lá e eles poderão aceitar ou não. Os espíritos justos, né, que são convertidos ao evangelho quando na prisão espiritual, ainda ali são conservados até que a obra vicária seja realizada em seu benefício. Então, o que ele está dizendo? A gente vai falar sobre isso em aulas posteriores, né, no mundo espiritual, paraíso e prisão. Aqueles que não têm as ordenanças, mesmo sendo pessoas boas, eles se encontram na prisão. Esse termo prisão é um termo... Não leve isso a sério como alguma coisa cheia de grade, mas eles estão presos no sentido de que eles estão afastados de uma condição melhor. E eles, mesmo aceitando o evangelho lá, ainda dependem de nós aqui, né? Porque eles só poderão galgar do paraíso, da prisão para o paraíso, depois que receberam pelo menos a ordenança do batismo. Então, talvez a ordenança mais importante para eles seja o batismo, né? E eu já... Os irmãos já devem saber, eu fui presidente do templo aqui em Curitiba e eu gostava muito de ir no batistério, porque lá tem um espírito muito especial. Porque eu sempre dizia lá para os jovens que no batistério, essa para eles era a ordenança mais importante, porque as outras depois, com o tempo eles sabem que vão receber, mas o batismo e a confirmação dá direito a eles de sair da prisão e passar para o paraíso, claro, se eles cumprirem com os requisitos, se arrependerem, aceitarem todos os convênios, né? Então, tinha um espírito muito especial, e tem um espírito muito especial no batistério, né? E o Senhor proporcionou essa bênção para que os jovens possam estar no templo, né? Desde a sua 11 anos de idade, hoje possam estar lá no templo para fazer essa obra pelos seus antepassados ou por outras pessoas. Então, esses conversos não são capazes de alcançar a plenitude das bênçãos possíveis, porque, embora possam ter fé e tenham se arrependido no mundo espiritual, tais ordenanças, como as do batismo e confirmação, têm que ser realizadas na mortalidade, por meio de procuradores que são chamados pelo Senhor de salvadores de homens. Alguém pode se perguntar, mas por que precisa depender de nós? Irmãos, é para que nós sejamos abençoados como salvadores e eles sejam abençoados também. Então a bênção é para os dois lados, para nós e para eles. Falando a respeito desta demora, né, sobre a receber as ordenanças, o presidente Spencer W. Kimball declarou: alguns de nós já tivemos a oportunidade de esperar alguém ou alguma coisa por um minuto, uma hora, um dia, uma semana ou mesmo um ano. Podem vocês imaginar como se sentem nossos ancestrais, os quais esperam alguns por décadas e séculos para que a obra do tempo seja feita? Essa é uma pergunta que o nosso profeta daquela época, né, de 77, era o presidente Kimball, o profeta, né, falando sobre a espera. O presidente Wilford Woodruff ensinou que nós temos a chave da redenção dos nossos mortos e que a nossa negligência nessa obra fará com que colhamos tristezas na vida futura. Olha o que ele diz. O pai e a mãe têm uma grande responsabilidade sobre os seus ombros, que é de redimir seus mortos. Não sejais negligentes nesse dever, porque tereis amarguras, se assim procederdes. Todo aquele que se descuida da redenção de seus mortos se afligirá, pois tinha poder para oficiar por eles aqui. Quando passardes para o outro lado do véu e se estiverdes ido a esses templos e redimido vossos progenitores através das ordenanças da casa de Deus, conservareis as chaves da redenção deles da eternidade em eternidade. Não negligencieis essa obra. Isso é uma coisa importante.
Através das ordenanças do templo, o Senhor nos mostra, né, o caminho da exaltação. E através delas somos preparados para, se formos fiéis, um dia nos tornarmos reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisas, como ensinou o apóstolo João, quando disse: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Está lá no Apocalipse. E em Doutrina e Convênios nós lemos que aqueles que conseguirem a sua exaltação serão sacerdotes e reis, que receberão da sua plenitude, de sua glória, e são sacerdotes do Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque, que era segundo a ordem de Enoque, que era segundo a ordem do Filho unigênito. Portanto, como está escrito, eles são deuses, sim, os filhos de Deus. Então essas são as promessas para aqueles que são fiéis aos convênios e ordenanças do templo, tanto os desse lado do véu quanto do outro lado do véu. Uma coisa que eu que gostaria que os irmãos percebessem, é que quando vamos ao templo, o Senhor está nos ensinando um modo de vida. Então, quando vamos ao templo para receber as ordenanças de exaltação, tomamos certas obrigações específicas que devemos cumprir para que possamos receber as bênçãos prometidas. A essas obrigações chamamos de convênios do templo. E nada mais são do que um modo de vida, que, se vivido, nos levará à exaltação no reino celestial de Deus e Cristo. Perceba que, através dos convênios que devemos aceitar de nossa livre vontade, nos é mostrado o modo de vida que devemos viver e no que precisamos nos tornar para podermos alcançar a exaltação. Então, os principais convênios que fazemos no templo são 5. Né? Isso está lá no site da igreja, não é nenhuma coisa oculta, né? Está tudo lá no site da igreja. Então, a primeira é a lei da obediência, que significa colocar Deus no centro de nossas vidas. Depois tem a lei de sacrifício, onde o melhor será dado ao Senhor, o que restar será nosso. Depois tem a lei do Evangelho de Jesus Cristo, como está nas Escrituras, né? Aqui abrange muitas coisas, né? Também naquele curso que eu falei da Casa do Senhor tem mais especificado cada um desses convênios, né? Depois tem a lei da castidade, abstinência antes do casamento e completa fidelidade depois. Temos a lei da consagração, que é o último dos convênios, né? Consagrar nosso tempo, talentos e recursos para o benefício do reino de Deus na terra. Então, perceba que para a gente adquirir exaltação é como se fosse uma escada, ó, os convênios do templo. Primeiro, a lei da obediência. Então, quando nós estamos aptos a cumprir essa lei, vai ser mais fácil cumprir a lei de sacrifício. Agora, se a gente não está disposto à lei da obediência, dificilmente vamos conseguir cumprir a lei de sacrifício. E assim por diante, né? É como se fosse uma escada, né? Que culmina com a lei da consagração, onde a gente consagra a nós mesmos, né, ao Senhor. E aí nós estamos no caminho da exaltação. Uma escritura que eu gosto de compartilhar é essa aqui. Aqui está um pouco errado aqui o conciliar, mas deixa eu mudar aqui, ó, reconciliardes, tá ok? Então diz assim lá em 2 Neve: portanto, reconciliai-vos, meus amados irmãos, com a vontade de Deus. Lembrai-vos, depois de vos reconciliardes com Deus, de que é somente pela graça, somente na graça e pela graça de Deus que sois salvos. Por que ele fala nessa reconciliação? Deixa eu tentar explicar. Quando Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, no chamado paraíso, né, terreno, eles quebraram uma lei e aí tiveram que ser expulsos, como era o plano, né, estabelecido, a lei estabelecida. E a Escritura diz assim: e assim expulsei o homem e coloquei ao oriente, ao leste do Jardim do Éden. Nesse ponto, o homem se tornou inimigo de Deus, no sentido de que ele foi afastado da presença de Deus. O paraíso, o Jardim do Éden, era onde Deus aparecia para eles. Quando eles foram expulsos, então eles foram afastados da presença de Deus. E aí é importante a gente entender que entra como o Deus dessa terra e o nosso mediador, o Salvador Jesus Cristo. O Senhor, Deus, não nos abandonou, né? Ele colocou o seu Filho como o Deus desse mundo para nos levar de volta à presença do Pai Celestial. Então o homem
A partir do momento que ele peca, ele se torna inimigo de Deus. Num sentido figurado, né? E também literal, podemos assim dizer. Então, olha que interessante, né? Normalmente, a porta de entrada do templo está do lado leste, oriente. Lembra? O homem foi expulso para o leste, o oriente. Então, esse reconciliar-vos através da expiação de Jesus Cristo é como se a gente estivesse retornando para a presença de Deus. E é isso que a investidura faz, irmãos. Nos reconecta. Nós somos investidos, eu separei a palavra, né? Nós somos vestidos de novo, nós nos tornamos de novo amigos do Pai Celestial. E fazemos isso no templo. Né? É como se nós estivéssemos fazendo as pazes com o Pai Celestial. Claro, graças pela graça e somente pela graça da expiação do Salvador Jesus Cristo. Então, preste atenção aqui. Aqui estão os convênios do templo. Na investidura, nós prometemos guardar esses convênios. Né? Obediência, sacrifício, lei do evangelho, castidade. E aí, na investidura, nós somos levados até o véu do templo, que segundo Hebreus, o apóstolo Paulo, lá em Hebreus 10:20, diz que é o véu do templo é uma representação do Salvador Jesus Cristo. E aí, vamos à sala celestial. Ao passarmos, vamos até a sala celestial. Então pense, aqui é um modo de vida. Né? Passamos pelo Salvador Jesus Cristo, que é o guarda do portão, e entramos no reino celestial. Significando que se nós fizermos na nossa vida, guardarmos esses convênios, um dia passaremos pelo Salvador Jesus Cristo, né, que é o guarda do portão, como a Escritura diz, e entraremos no reino celestial. Fazemos isso simbolicamente no templo. Percebeu que nós estamos afastados, agora estamos nos reconciliando com Deus. Então o templo, irmãos, é um portão para o céu, para nós e para nossos antepassados. Olha o que o presidente Nelson disse recentemente. Cortou um pouquinho ali, né? Mas dá para acho que ver. O presidente Roosevelt Nelson ensinou que o templo é a casa do Senhor. A base de toda ordenança e convênio do templo e o ponto central do plano de salvação é a expiação de Jesus Cristo. Toda atividade, toda aula, tudo o que fazemos na igreja visa ao Senhor e a sua santa casa, como empenho de proclamar o evangelho, aperfeiçoar os santos, redimir os mortos, tudo nos conduz ao templo. Tá? Isso foi dito está lá na Liahona de 2001, página 37. Deixa eu compartilhar com vocês uma coisa que saiu numa enzai bem antiga. Essa palavra, kafar, que significa cobrir ou espiar. Essa é uma palavra tanto em aramaico, quanto hebraico e árabe, que são as línguas lá do Oriente Médio. Então essa palavra kafar significa cobrir ou espiar. Originou-se dessa palavra, tem uma outra palavra que é a origem desta, né? Chama-se kafat. E eu vou explicar um pouquinho o que é essa palavra. Naqueles ambientes do Oriente, daquela região, havia sempre um rei, um príncipe, alguém que comandava um determinado grupo de pessoas, um país, enfim, um estado, um califado, um reinado. Então essa pessoa era o líder principal. Então quando uma pessoa, qualquer pessoa que estivesse sendo ameaçada, né, por alguma coisa, legal ou ilegalmente, ele recorria a esse líder, explicava a situação, e se o líder achasse que essa pessoa tinha razão, que não deveria ser perseguida por outros, ele colocava a sua capa sobre essa pessoa. Isso é kafata, significando, né, que ninguém poderia fazer mal àquela pessoa. Ele estava coberto. Então, alguém fugindo por sua vida, né, entra na tenda do rei, o líder, e pede proteção. Se o rei coloca o manto sobre ele, ninguém pode fazer nada contra ele. Agora, olha na oração de dedicação do tempo de Kirtland, as promessas que o Senhor fez. Está lá nos versos 22, 25 a 28. E rogamos-te, Pai Santo, que os teus servos saiam dessa casa armados de teu poder, e que teu
nome esteja sobre eles e a tua glória ao redor deles e que teus anjos os guardem. Que arma alguma formada contra eles prospere, que nenhuma combinação iníqua tenha poder para levantar-se e prevalecer contra o seu povo, né? E se ferir este povo, tu o ferirás. Então, eu queria só focalizar no verso 22. Olha as promessas que o Senhor faz àqueles que vão ao templo. Sairemos de lá armados com o poder de Deus. O nome do Senhor sobre nós. É como se o Senhor estivesse colocando a sua capa sobre nós. E se formos fiéis aos convênios, irmão, Satanás não terá poder sobre nós. Ninguém poderá mexer com a gente. A glória do Senhor ao nosso redor. E seremos, a parte que eu gosto mais, seremos guardados pelos seus anjos. Recentemente nós temos ouvido alguns discursos, Sister Nelson, Elder Holland, falando que esses anjos são muito provavelmente nossos antepassados dignos e fiéis que estão do outro lado do véu, que são às vezes autorizados a nos proteger, nos abençoar de alguma maneira. Ok? Então essas promessas é como se o Senhor estivesse colocando a sua capa sobre nós. E na verdade ele coloca, né, o seu garment, que tem uma promessa de que ela é um escudo, uma proteção contra a tentação e o mal. E fora essas outras bênçãos maravilhosas, quando vamos ao templo. E o presidente Nelson disse assim: somos instruídos que todas as pessoas que adoram no templo terão o poder de Deus e a proteção dos anjos. E quando a sua confiança é aumentada, ao saberem que, como homens e mulheres investidos, armados com o poder de Deus, vocês não precisam enfrentar a vida sozinhos. Quanta coragem vocês não recebem ao saberem que os anjos, de fato, os ajudam. Irmãos, quero, para encerrar essa aula, só lembrando, se alguém tiver perguntas, né, que nós possamos responder. Tenho recebido algumas e tenho procurado responder todas. E ficamos por aqui. Eu testifico que o templo é a casa do Senhor, é o local mais sagrado que tem sobre a terra, realmente a casa do Senhor. Espero ter com essa aula contribuído um pouquinho, né? Como eu falei, temos um curso com, se eu não me engano, umas 20 e poucas aulas só sobre o templo, destrinchando cada detalhe importante a respeito do templo, dos convênios e das ordenanças do templo. Nós vamos falar mais sobre convênios na aula que vem, ok? Ficamos por aqui. Obrigado por estar conosco. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar e deixar o seu like aí no vídeo, ok? Um abraço a todos.